E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentos proibidos. Eu sou Irla Cavalcante, sou nutricionista e vou te ajudar a você ter mais êxito no processo de emagrecimento. E aí vem comigo. Eu encontro muitas pessoas que chegam para mim e dizem: doutora, quais os alimentos são proibidos que eu não devo consumir de maneira alguma? A gente pode sim consumir alguns tipos de alimentos que estão na classe dos proibidos, desde que a gente observe a quantidade que nós estamos consumindo e a constância, porque um alimento, se você começa a consumir todos os dias, 2, 3 vezes ao dia, isso vai realmente ser um efeito cumulativo e vai trazer um grande malefício à sua vida. Então vamos falar de alguns alimentos que as pessoas utilizam como proibidos de forma determinante, mas eu, na minha prática clínica, eu digo que esporadicamente, que dependendo do momento, a gente vai acabar consumindo. Então a gente vai aprender a consumir uma quantidade menor e não vamos manter aquela constância naquele consumo daqueles alimentos. Vamos comigo. A gente tem alguns tipos de alimentos, como os embutidos, como os alimentos processados. E quando eu falo sobre alimentos embutidos, o que vem à sua cabeça? Com relação a esses embutidos, a gente tem aqueles produtos cárneos, que são produtos que parecem carnes, mas não são carnes. Eles são derivados da carne. Então, como por exemplo, salsicha, linguiça, salame, mortadela, calabresa. Então, a gente tem esse grupo de alimentos, que são esses alimentos que são processados, por que eles trazem malefícios se forem consumidos de forma constante, frequente, se isso fizer parte do seu dia a dia? Porque são alimentos que são ricos em sódio para que ele tenha uma vida longa de prateleira. Por exemplo, tem algumas linguiças que são colocadas até mesmo numa prateleira sem refrigeração. Então, a gente precisa sim observar sobre a quantidade desses alimentos que estão sendo consumidos por você, se está sendo diariamente. Se você consumir diariamente, será que você consegue colocar esse consumo apenas uma vez por semana nas suas refeições? Se você consumir várias vezes ao dia, será que você consegue reduzir para apenas uma vez ao dia? 2, 3, 4 fatias de presunto, será que dá para você começar a reduzir essa quantidade que você está ingerindo? Então aqui a gente aprende construindo novos hábitos alimentares. Então começar a substituir alimentos cárneos, produtos cárneos, que são produtos derivados da carne, por produtos com alto teor de proteína, com proteína de alto valor biológico, como por exemplo os ovos, as carnes magras, uma opção saudável que é pobre em glutamato monossódico, que é aquele produto que te faz ter mais vontade para comer aqueles produtos. Então eles têm aqueles acentuadores de sabores, eles têm o glutamato monossódico, tem conservantes, tem aditivos. Então tudo isso acaba fazendo com que a gente altere o funcionamento do nosso corpo e ocasione o aparecimento de alguma doença crônica. Nós temos várias doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, problema renal, que está tendo grande incidência, a gente está tendo problemas de vesícula, produtos que a gente está consumindo em excesso e que o nosso corpo não sabe metabolizar esses componentes. Então, por isso que devem ser evitados, deve diminuir a sua ingestão, até que a gente vá aprendendo a saber escolher os alimentos. Para emagrecer não é preciso deixar de comer, a gente vai aprendendo a fazer essa substituição. Um acompanhamento nutricional, ele traz toda essa orientação, lhe dá autonomia para que você vá aprendendo a fazer as suas escolhas saudáveis. Nós, no acompanhamento nutricional, nós montamos um cardápio de acordo com a sua preferência, com a sua palatividade. A gente monta todo um projeto, um plano nutricional, de acordo com o que o paciente está disposto a gastar.
Então, alimentos ricos em açúcares, como por exemplo, biscoito recheado, sorvete, doces, são alimentos que utilizam do açúcar e também têm aditivos. Então, esses produtos geralmente eles são pobres em fibras, eles são pobres em vitaminas e minerais e faz com que você tenha aquela ingestão calórica e você tenha fome rapidamente por eles não terem fibras e nem terem um aporte nutricional com micronutrientes para que você fique saciado, para que o seu corpo fique nutrido. Então esses alimentos acabam fazendo com que a gente desperte uma fome mais precoce do que a gente poderia ter se tivesse se alimentando de uma forma adequada. Nutrição não é para restringir. Para emagrecer, não é apenas você deixar de comer. Você precisa aprender a comer os alimentos corretos, na sua quantidade adequada e com a combinação harmônica para que você tenha na sua composição diária, nas suas refeições, café da manhã, almoço e jantar e alguns lanches, se você é adepto de fazer lanches, se você precisa, se você tem aquele hábito de consumir lanches. Então, em todas essas refeições, precisamos que tenha todo um aporte nutricional para que o nosso corpo tenha um bom funcionamento e fique com o metabolismo acelerado, para que a gente não entre naquela história de que eita, meu metabolismo está lento. Os estudos mostram que pessoas entre 20 a 60 anos, a diferença entre metabolismo é muito pequena. Então, muitas vezes, o que está fazendo com que a gente desacelere esse metabolismo é a quantidade de refeições que a gente está escolhendo. Quanto mais refeições mais calóricas, como por exemplo os fast foods. Por que a gente poderia dizer que eles poderiam ser taxados como alimentos proibidos, mas que ao invés de proibido a gente vai utilizar o termo alimentos que devemos evitar para que o nosso processo de emagrecimento ele tenha um resultado inicial satisfatório e que te deixe motivado ou motivada a manter-se nesse processo. Então, essa questão de fast foods, de hambúrguer, pastel, coxinha, pizzas, esses alimentos, eles são ricos também, como eu falei anteriormente, são ricos em sódio, em conservantes. Eles são ricos em calorias e tem um aporte nutricional bem pequeno. Então, ele tem muitas calorias, ele te dá aquela vontade de comer mais, de repetir, porque quando a gente consome alimentos que tem esses realçadores de sabores, alimentos que têm aditivos, eles fazem com que o nosso hipotálamo, que é uma glândula dentro do nosso cérebro, ele comece a sinalizar e pedir para que a gente comece a consumir mais esses tipos de alimentos. Então, uma pessoa que começa a consumir frequentemente, diariamente, esses alimentos que têm um sabor mais forte, a gente automaticamente começa a descartar, dizer, não, eu não gosto de salada, eu não gosto de um suco sem açúcar. Porque quanto mais você intensivar o sabor do alimento, menos palatividade você vai ter com relação àqueles alimentos que não tem tanto sabor assim. Então a dica é, se você consome esses alimentos que eu acabei de falar, e se você também vem consumindo refrigerantes, sucos processados, sucos industrializados, então eu não chamo esses alimentos de proibidos, mas são alimentos que a gente deve moderar o consumo e evitando e gradativamente diminuindo para que você comece a aprender a viver sem o consumo desses alimentos. Porque para uma pessoa que consome refrigerante todos os dias, para que ela fique sem aquela quantidade, o organismo começa a pedir, e a pessoa às vezes fica ansiosa, fica meio sem saber o que é que está acontecendo, porque o organismo desta pessoa, foi acostumado a ter aquele combustível como fonte de energia. Então começa a ir diminuindo até que você saiba viver sem ter aquela vontade por aquele alimento. E aqueles sucos que são industrializados e contém na caixinha, não contém açúcar, eles contêm adoçantes artificiais
que quando você consome, mesmo não tendo açúcar, o seu organismo se manifesta, ele trabalha como que você tivesse ingerindo o açúcar de fato. E para a gente finalizar, vamos falar sobre os temperos prontos. Aqueles temperinhos que têm sabor de carne, temperos em cubos, sabor frango. Esses temperos, eles devem ser evitados, devem ser consumidos de forma moderada. E se você conseguir substituir o uso desses temperos por condimentos mais naturais, vai ser uma maravilha para você. Muitas vezes você que está assistindo esse vídeo começa a se sentir inchado ou inchada. Começa a sentir alguns edemas na perna, nas mãos, nos pés. Uma retenção hídrica. O excesso de sódio, ele causa essa retenção hídrica. O excesso de sódio pode desencadear problemas renais. O excesso de sódio, o excesso desses aditivos, ele pode despertar e desencadear uma série de doenças que muitas vezes as pessoas dizem que é por conta da genética. E a genética, ela não é determinante. O que é determinante é a construção de maus hábitos alimentares e muitas vezes você não tem o resultado pelo conhecimento que te falta. Eu sou Irla, sou nutricionista e te convido a se inscrever no canal, onde todos os dias a gente tem conteúdo que você comece a aprender. Com certeza não substitui uma consulta, uma avaliação personalizada, mas você começa a aprender, a despertar que você pode construir novos hábitos de vida. Se gostou desse vídeo, deixa um like, aperta aqui, ó, se inscreve no canal e ativa o sininho para que assim que a gente lançar um vídeo, o vídeo chegue até você. Partilha nos teus grupos de WhatsApp, compartilha com as pessoas que você gosta e eu conto com você para juntos construirmos um mundo com mais saúde e mais qualidade de vida.